Skibidi Toilet capítulo 76, parte 2, foi postado ontem por volta das 2 da manhã. E esse episódio foi uma maluquice. Novos astros foram apresentados e os TV-mens trataram nossos agentes de maneira literalmente violenta. E bom, pra quem é novo no canal, aqui é o Cameraman Boom, e antes de iniciarmos a análise de fato, eu peço que deixem o seu like e se inscrevam aí no canal para dar aquela força. Mas agora deite ou sente em seu sofá e aproveite essa hiperanálise de hoje. Vamos lá! Bom, o episódio inicia-se com o encerramento do capítulo anterior, onde é mostrado o cientista Cameraman fazendo o sinal de positivo, logo após ele ter saído dessa espécie de portinhola. Logo depois, os agentes deparam-se com um agente TV-man saindo de um teleporte e direcionando-se ao vaso de um astrotoret já abatido. E também há um cameraman sem os 2 braços, apenas observando tudo isso. É ouvido pelo cinegrafista um TV-man dizendo: e logo em seguida, os TV-mens teletransportam-se, levando com eles a privada dos astros. E então olhamos a TV-Woman cabisbaixa com algo que ocorreu. E o TV-man fala para a TV-Woman que ela não deve se preocupar com esse astro, pois ele é um lixo inútil. E nisso deu para ver que apesar de os TV-mens e a aliança em geral estarem em conflito com os astros, a TV-Woman ainda teve um pingo de empatia pelo astro e ficou triste por ele estar morto. Bom, retomando, o POV se vira para trás e vê um TV-man prestes a teletransportar um astro já morto. E após o POV se aproximar dele, o TV-man de modo violento diz: fique para trás, forragem, e ao mesmo tempo emitindo uma luz violeta. E pelo que eu entendi, a palavra forragem foi empregada nesta frase com o sentido de ofender e desprezar o POV, basicamente chamando de troço, ou até mesmo lixo. E pelo que eu entendi, pessoal, os TV-mens estão pegando esses cadáveres de astrotorets para adquirirem uma melhor tecnologia.
e estudarem um pouco sobre a tecnologia dos astros. Na seguida, ele se teleporta e fala que amostras como o cadáver do astro são mais importantes do que o próprio POV. Então vemos um cameraman sem o antebraço e nosso pequeno colega cameraman de arma raio antiparasita. Vale mencionar que no fundo vemos a cadeira. Logo depois, o grande cameraman atualizado reconecta seu escudo no seu antebraço e depois nos mostra um tablet. É importante pontuar que antes da transmissão no tablet ser iniciada, foi possível vermos uma espécie de mapa, indicando um devido local. E este grande cameraman é bem antigo na equipe da Aliança, pois seu número de reconhecimento e identificação é 113. E teoricamente, quanto menor for a numeração de um agente, mais antigo ele é. E na filmagem transmitida, observamos o grande TV-Man segurando 2 containers, que contêm 2 speakermans dançarinos, fazendo ali a coreografia da peculiar canção que os representam. Enquanto isso, o grande TV-Man apressa outros agentes, que correm em direção aos containers, para possivelmente irem para um local seguro, pois o Large TV-Man cita que eles têm que ir antes que os astros os encontrem. E depois, o grande cameraman aponta para uma ponte, que é o local onde o grande TV-Man está e onde os agentes devem se dirigirem. Posteriormente, o OST CP Violation de Half-Life 1 é tocado. Então, um grande script com 2 canhões lasers, uma placa metálica frontal, um óculos escuro e um capacete de couro para ele não sofrer um dano fatal em sua cabeça. Além disso, há um cameraman e um script mutante sendo carregados com ele. A seguir, o POV arremessa um cameraman em uma estrutura de metal do turret, já que esse agente está sem seus braços. O POV escala a estruturação e na sequência ele ajuda 2 colegas a subirem ali. Em seguida, eles são surpreendidos por 2 projéteis plasmáticos, que felizmente não atingem ninguém de forma letal. O grande cameraman inicia um combate contra os astros que chegaram, e a câmera Strider parte para o dar suporte. Rapidamente, o script começa a evadir dali, e um pequeno astro tenta perseguir-nos. Contudo, ele é eliminado habilmente pelo POV, que efetua seguidos disparos no oponente. No percurso, eles colidem em postes e derrotam inimigos. O esquadrão alterna a rota e segue em uma pista com muitas curvas. Um agente cameraman tem muita sorte e cai sentado. E mais adiante, o mesmo pequeno astro que atirou o cameraman até o Skibd regressa a fim de abater a equipe. Nosso POV tenta acertá-lo, porém fracassa, e repentinamente uma espécie de feixe de luz supersônico passa ceifando o astro. Para nossa má sorte, outro surge e impedindo a passagem do esquadrão. E sim, somos salvos pela cadeira Flash. Literalmente, pessoal, a cadeira nos salvou. Dafa que tem cada ideia, né? Enfim, dando continuidade, o grupo conclui seu trajeto e eles são espantados por uma suposta esfera colossal que revela ser um astrotorrent. Imediatamente ele dispara uma esfera plasmática que, ao penetrar no turret, gera um enorme impacto que consequentemente auto-arremessa os agentes para longe. Após suspirarmos para ver o estado de nossos companheiros, vemos um cameraman com fones de ouvidos preso em escombros que estão acima de suas pernas. E o Skibd que nos transportou até aqui, ele está em um estado crítico e testemunhamos a lamentável morte de nossos 2 amigos. F no chat.
Sucessivamente, o Pov percebe uma minúscula oportunidade de escapar. E com seus amigos, eles correm freneticamente. Logo após eles serem interrompidos por um severo e grande impacto causado, o POV tem sua filmagem danificada temporariamente. E pouco tempo depois, ele vê 3 cameramans refugiados em um local provavelmente seguro. Os cameramen chamam e acenam discretamente para os agentes irem para ali. Mas antes que pudessem agir, eles são abismados por um astro destruidor, que é o mesmo do episódio 74 e 76, parte 1. Seguidamente, um outro astro chega, e ele é uma espécie de gigante Strider Astro Toilet. Os membros restantes correm desesperados e já quase sem esperanças. E é aqui suas esperanças se esgotam, pois um gigante astro aparece para fechar o caminho, onde os agentes iriam tentar se esconderem. Olhamos um astro interceptador nos encarando com olhos esbugalhados. O Skibidi mutante larga seu canhão míssil, fecha seus olhos e aguarda sua morte em silêncio. Ele apenas aceitou a morte, pois sabia que não tem chances contra esses astros. Mais tarde, o Skibidi humanoide é puxado por algo e extinguido instantaneamente. O nosso grande companheiro, Cameraman, dá o joinha como sua última palavra. Ele também é puxado e o Skibidi tenta resgatá-lo. No entanto, é sugado e assassinado. E a responsável por isso é uma Astro Toilet feminina. O Pov tenta atacá-la. Todavia, seu ataque é contido e sua arma é capturada. E dando detalhes a respeito dessa astro-mulher, ela foi apelidada pelos fãs de Duquesa Astro Toilet. E ela possui alguns símbolos grafados em seu rosto. Uma espécie de argola luminosa na região traseira de sua cabeça e 4 tentáculos que sustentam suas armas eletromagnéticas. Dando retomada ao episódio, através das armas eletromagnéticas, o POV é sugado para perto da Astro Duquesa, para o cinegrafista ser exterminado como seus outros companheiros. O Pov tenta cravar seus dedos na terra, para que o efeito da arma gravitacional seja neutralizado contra ele, e o mesmo não tornar-se uma vítima. Ele não obtém sucesso, e neste frame em questão, vemos alguns possíveis ferimentos com pontos no rosto dela. E bom, subsequentemente, o Pov dá o dedo do meio para a Duquesa Astro Woman, que sorri e começa a conectar algumas partes do corpo do nosso cinegrafista. E ela conseguiu remover partes do corpo dele, porque na arma gravitacional da Astro Duquesa há pequenas garras perfurantes, capazes de deslocarem até armamentos facilmente. Mas enfim, após sua região de baixo ter sido arrancada, algumas espécies de substâncias que compõem a região interna dos cameramans é liberada, e a Duquesa Astro Toilet murmura dizendo: Skibidi. Logo mais, o Skibidi mascarado danificado da parte 1 do episódio emerge enfurecido e de imediato dispara um raio laser na Duquesa Astro, que não é atingida, pois um automático escudo holográfico a protege. E pelo que parece, essa Astro contém um aparelho detector, que quando identifica um ataque sendo dirigido a ela, automaticamente esse escudo holográfico é gerado. A Duquesa Toilet Astronômica larga o Pov e revida contra o Skibidi mascarado. A Astro Duquesa o ataca insanamente e podemos ver que desse Skibidi saem litros de sangue e ele tem seu rosto desintegrado. E nesse breve e hábil combate, descobrimos que essa Duquesa possui uma habilidade de efetuar disparos lasers de seus olhos. Após isso, o UFO Toilet chega ao local e, e um bate-papo no idioma Skibidi é introduzido.
Após o rápido discurso ser terminado, o UFO encaminha-se para outro local. Talvez ele está indo para alguma operação. E bom, a Duquesa Astro dá um sorrisinho e de seguida retrai seus tentáculos que mantêm as armas eletromagnéticas seguradas. Ela vai embora numa velocidade extraordinária e o episódio se encerra com o POV presenciando um imenso Astro Toilet demolindo edifícios e a cidade, enquanto o POV, nosso ponto de vista, falece aos poucos devido a um crítico dano. E essa Duquesa Astro Toilet dizimou uma grande equipe da Aliança, então ela pode ser considerada uma ameaça talvez grande para os Titãs.